Olá, eu sou o professor Charles Assunção e nesse vídeo nós faremos uma breve introdução à refrigeração, sendo esse vídeo o primeiro de uma série de vídeos sobre refrigeração industrial. Eu gostaria de começar com algumas definições gerais sobre refrigeração e o primeiro, o próprio conceito de refrigeração. Nós podemos entender refrigeração como sendo um processo ou um conjunto de processos que tem como objetivo reduzir a temperatura de um determinado corpo ou ambiente por meio da transferência de calor e rejeitar esse calor para um outro corpo ou para um outro ambiente. Então, basicamente, é retirar calor de um determinado corpo e transferi-lo para o outro para reduzir a temperatura desse primeiro corpo. No primeiro momento, refrigeração pode se confundir um pouco com climatização, mas os propósitos são um pouco diferentes, apesar de os processos, a natureza, os conceitos e até mesmo os equipamentos serem muito semelhantes. Mas a climatização tem como objetivo principal o conforto térmico, a redução da temperatura ambiente para o conforto térmico humano e até mesmo preservação de alguns outras formas como equipamentos e produtos, mas a refrigeração tem como propósito principal a conservação de produtos, como veremos daqui a pouco. E dentro desse grande conceito de refrigeração, a gente pode separar esse processo em alguns outros processos. Então, o primeiro seria o arrefecimento. Podemos entender arrefecimento como a redução de temperatura do corpo a partir da sua temperatura inicial até a temperatura ambiente. E essa primeira retirada de calor, então, nós denominamos arrefecimento. Resfriamento seria a redução de temperatura a partir da temperatura ambiente até a temperatura de congelamento. E congelamento seria a redução de temperatura a temperaturas inferiores à temperatura de congelamento. Então vamos pegar um exemplo bem prático, só para ficar fácil a essa compreensão. Se nós imaginarmos água ou qualquer outro produto que contenha muita água, para definir a temperatura de congelamento a 0 grau, por exemplo, a gente tem esse produto a 50 graus Celsius, a gente faz o arrefecimento à temperatura ambiente, por exemplo, até 25 graus, depois o resfriamento seria a redução de 25 até 0, tomando como base a temperatura de congelamento 0 grau, e se a gente reduz a temperatura de 0 grau, então, por exemplo, a gente armazena um determinado produto a menos 10 graus Celsius, essa parcela de calor retirada para que a temperatura atinja esses menos 10 é chamado de congelamento. Então são conceitos só para a gente nos auxiliar a compreender todo o caminho que o processo de refrigeração pode correr. Não necessariamente a gente vai atingir, por exemplo, o congelamento, ou a gente vai sair do arrefecimento. Muitas vezes os produtos já estão à temperatura ambiente, então o arrefecimento não vai acontecer, mas é importante a gente termos esses conceitos em mente. E finalmente isso tudo vai acontecer para o nosso contexto aqui, que a gente vai adotar uma linha de trabalho de refrigeração. Nós temos o agente refrigerante, que é o fluido de trabalho que vai fazer essa transferência de calor. Ele vai receber o calor desse produto a ser refrigerado e vai transmitir, rejeitar esse calor para o ambiente que vai receber esse calor que está sendo retirado. Então ele é um meio, efetivamente, de transporte de calor. Ele recebe calor do produto e rejeita calor para o ambiente. Esse fluido, que a gente vai falar um pouquinho mais a respeito futuramente, a gente vai denominar agente refrigerante. Aqui um exemplo, então, que mostra o objetivo, o maior objetivo, vamos dizer assim, da refrigeração, que é a conservação de alimentos. A gente pode remontar a história, a necessidade de conservação de alimentos desde tempos muito antigos, mas hoje a gente pode trazer essa imagem que a gente já tem, esses recursos de equipamentos, de ciclos termodinâmicos. Antigamente o processo era um pouquinho diferente, mas essa figura mostra o benefício que a refrigeração traz e o quanto que isso facilita a nossa vida. Por exemplo, se a gente tem uma produção local aqui no Brasil,
de um determinado alimento, a gente consegue exportar, transportar esse alimento por navio e levando um bom tempo. Se a gente reduz a temperatura, esse alimento pode chegar ao destino em boas condições e condições de consumo sem problemas. E essa figura traz alguns exemplos aqui. Eu não vou ler cada um aqui, tem alguns exemplos. Aqui a gente tem a temperatura de armazenamento e o tempo de armazenamento em dias para que o produto se mantenha consumível em condições adequadas para o consumo humano. Então, um exemplo qualquer, vamos pegar o 3 aqui, que ele tem uma variação bastante grande, que é a carne. Vejam só, se a gente tem 20 graus Celsius, agora claro que esses dados são dados bastante genéricos, mas o objetivo desse slide é só mostrar a importância desse assunto que a gente está abordando aqui, que é a refrigeração. Se a gente armazena carne a 20 graus Celsius, a gente vai ter um tempo aí de conservação na casa de 8, quase 10 dias mais ou menos. Mas então, para um armazenamento local, doméstico, está tudo certo. 20 graus Celsius muitas vezes é até a temperatura ambiente em alguns lugares. Se a gente reduz essa temperatura para valores em torno ali da temperatura dos nossos refrigeradores domésticos, a gente já passa aqui para uns 20, 30 dias aproximadamente. Mas vejam, se a gente reduz a temperaturas de aproximadamente menos 15 graus, o tempo de conservação já pode ultrapassar um ano. Então isso facilita muito, inclusive o comércio, né, as transações comerciais de alimentos perecíveis. Então esse é um grande ganho da refrigeração. E em linhas gerais, então, a gente pode dizer que quanto menor a temperatura de armazenamento, maior vai ser o tempo de conservação, uma vez que fisiologicamente ali os alimentos, o nível de energia dos alimentos vai reduzir bastante. Então os processos de deteriorização vão ser bastante reduzidos, e esse é o grande ganho da refrigeração se a gente pensa em termos de alimentos. Existem outros processos, indústria farmacêutica, outros produtos que precisam ser armazenados ou mantidos a temperaturas muito baixas para que seu nível de energia seja reduzido. Então a gente pode perceber a grande importância da refrigeração. E quando a gente fala em refrigeração, existem alguns processos, nós vamos focar, mas eu gostaria apenas de citar alguns aqui. Fusão de sólidos, quando o sólido ele se funde, para que ele se funda, ele precisa receber energia. Então, quando a gente promove essa fusão, a energia, o calor vai ser retirado de determinado ambiente ou de determinado corpo que esteja ali próximo desse sólido. Então, automaticamente vai ocorrer essa transferência de calor e a redução de temperatura. Mistura de certos corpos com água, por exemplo, misturas criogênicas. Processo de adsorção também é um processo que pode ser endotérmico, ou seja, ele recebe calor. E finalmente o processo que nós vamos desenvolver nessa sequência de vídeos é a expansão de um gás com realização de trabalho, ou seja, a gente vai ter um agente refrigerante, que é aquele fluido de trabalho, trabalhando em ciclo, e ele vai ser comprimido e expandir, e nesses processos de expansão e compressão ele vai absorver calor e rejeitar calor. Absorver calor do ambiente ou produto ou corpo que a gente quer resfriar, e depois rejeitar esse calor para um outro ambiente. E é interessante que dentro desse processo de refrigeração a gente rompe uma das leis da natureza, que é a de transferir calor de um corpo de temperatura mais baixa para um corpo de temperatura mais alta. Uma vez que na natureza, o processo natural, a transferência de calor sempre vai ocorrer de um corpo de temperatura mais elevada para um corpo de temperatura mais baixa. Mas no processo de refrigeração, nós somos capazes de inverter esse processo, retirar calor de um corpo que já está a temperatura mais baixa e transferir essa energia para um ambiente de temperatura mais elevada. E para finalizar, só mostrar aqui algumas áreas possíveis de aplicação da refrigeração. Então a gente tem a refrigeração doméstica, que está presente aí nas nossas casas, as geladeiras, os freezers, são processos de refrigeração, e todos esses processos têm o mesmo conceito, que é compressão e expansão de um gás,
quase os mesmos equipamentos. Os equipamentos básicos são os mesmos. Aí, evidentemente, processos maiores ou mais sofisticados vão ter mais acessórios, mais controles, mas os equipamentos fundamentais são basicamente os mesmos. Então, o que vai mudar é só a potência e a tecnologia, mas o conceito, o fundamento físico é exatamente o mesmo. A gente tem transporte também, aqui tem o exemplo do caminhão refrigerado, mas existem câmaras frigoríficas em navios, em outros meios de transporte. Refrigeração comercial, que são aqueles balcões que nós vemos, por exemplo, em supermercados, padarias, restaurantes e assim por diante. E a refrigeração industrial, que vai ser o nosso foco aqui, que são aplicados em processos de fabricação e até mesmo de conservação, mas, como eu disse, o princípio é o mesmo, mas o porte, a potência, o tamanho dos equipamentos vai mudar se comparado com essas outras áreas. Com esse slide, então, eu finalizo esse vídeo, que teve como objetivo apenas fazer uma breve introdução e dar alguns conceitos iniciais sobre refrigeração. Eu espero que tenha ficado claro para você. Em caso de dúvidas, não hesite em entrar em contato. Eu espero que você acompanhe os próximos vídeos. Obrigado e até a próxima.